Olá, queridíssimas e queridíssimos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me diga aí como vocês passaram o final de ano. Espero que bem. Espero que tenham realizado todas as expectativas. E se vocês não realizou, tudo bem. Tem esse ano aí que vocês podem fazer isso. E aí, me conte, vocês já refletiram em tudo que aconteceu em 2025, do que vocês realizaram, do que vocês não realizaram, do que vocês pretendem realizar esse ano de 2026? Me conte aqui nos comentários, porque eu também tenho algumas coisas que eu não realizei, estava na minha agenda, mas que agora em 2026 eu já coloquei ali novamente, para quem sabe, né? Eu realizar. Mas aí temos que ter um objetivo para isso, fazer planos e ter foco para que tudo que nós desejamos se realize. E qual é o ensinamento que você tirou do ano 2025? O que aconteceu? Que você possa dizer, isso aqui eu levo comigo para 2026 e isso aqui eu deixo no passado. Tem algumas coisas que eu, Dorlene, vou deixar no passado porque lá é que pertence. E tem outras coisas que eu quero levar para 2026. Caso algumas realizações que eu queria, mas não aconteceu, então eu vou me esforçar para que aconteçam agora em 2026. Se for bom para mim, aí é fato. Se não for, tudo bem, continue do jeitinho que está. Quem sabe um dia as coisas se realizem no tempo certo. Eu digo para vocês que esse ano 2025 eu não tive muitas realizações. E uma dessas coisas que eu realizei foi abrir esse canal. Eu enfrentei o medo, os receios de comentários, de crítica, disse eu vou e consegui. Teve, claro, alguns conselhos, até mesmo de youtuber aí, falando sobre isso, de como você abrir canal, e eu escutei esses conselhos bons, e conselhos bons é sempre bem-vindo. E hoje estou aqui fazendo vídeo para vocês. Eu sei que eu ainda estou destravando, que eu ainda estou me acostumando, afinal, eu comecei meu canal em outubro, no finalzinho de outubro para novembro. Tem muitas coisas aí que preciso aprender, mas estou aprendendo aos pouquinhos, principalmente conteúdos que chamem a atenção de vocês, né? Conteúdos que vocês gostem, conteúdos que realmente prendam vocês no meu canal. Não é verdade? Mas eu estou aprendendo aos pouquinhos e é o tempo que vai dizer. Mas agradeço desde já a vocês, todos que estão inscritos no meu canal, muito obrigado. Confiaram em mim e assim deram um voto de confiança em se inscrevendo. E eu agradeço muito a vocês, mas vamos lá. Se seu 2025 foi bom, o meu também foi. Passei com saúde, claro. Mas no feriado de 25, eu não fiquei aqui na cidade, eu fui para o interior. Aproveitei que uma colega minha ia para a casa da sogra e me convidou para ir com ela e o noivo. Claro que eu não ia perder essa oportunidade, né? E lá passei 4 dias maravilhosos. Fiz até um pequeno vídeo falando sobre isso e falando também da importância que a natureza tem sobre nós. Nós não prestamos atenção no presente que a natureza nos dá todos os dias. Aí resolvi gravar esse vídeo para vocês e espero que vocês gostem. Quero mostrar a vocês o espetáculo da natureza. Eu sempre digo que a vida no interior ela é diferenciada. Na cidade, nós não temos tempo de parar, respirar, relaxar e contemplar o sagrado. Os afazeres do dia a dia não nos permitem que isso aconteça. Quando eu estava trabalhando, eu observava a lua quando eu estava no ponto de ônibus. Mas não é a mesma coisa. Você não se concentra. Você está focada ali para ir para casa, para descansar. E às vezes nós perdemos tantas coisas boas que Deus nos concede. O exemplo é esse pôr do sol maravilhoso. Um momento que você sabe que está sendo agraciado com a vida. Nós não precisamos de muita coisa para termos satisfação na vida, né? Ver esse pôr do sol da varanda de casa diz muito sobre um estilo de vida que contrasta com a pressa e o barulho da cidade grande. Na verdade, é uma lição que o interior nos ensina e a cidade grande esquece que não precisamos de muito para sermos felizes. Aqui, gente, parece que o tempo ele desacelera, onde o teatro da vida real entra em cena e precisamos estar com a mente calma, aberta para prestar atenção no roteiro da vida. Aqui tudo faz mais sentido.
Me fez lembrar da minha infância, acredite, onde brincar, correr, me divertir é o passatempo preferido. Vocês já tiveram a oportunidade, o privilégio de ver as estrelas em uma noite escura, em que o que brilhava era apenas a lua? Eu via isso direto, quase todos os dias da varanda da minha casa, né, da casa dos meus pais. Eu deitada em uma rede, eu nunca esqueço disso, mas não entendia muito bem, né, que aquele espetáculo maravilhoso, né, em ver a lua, ver as estrelas, né, e hoje eu lembro saudosa disso. Essa aí é a casa do noivo de uma amiga, né, que me convidou para passar o feriado lá. E claro, né, gente, que eu não ia deixar essa oportunidade passar. Eu aceitei prontamente. Foram 4 dias de calmaria, silêncio, contato com a natureza, reflexão, e refleti muito sobre o que eu quero para esse 2026. Né? Comecei a fazer minha agenda de algumas coisas que eu quero realizar, coloquei metas, os meus propósitos para 2026, e se Deus permitir, dará tudo certo. E se não der certo, né, vamos deixar para o próximo ano, se assim eu estiver viva. Que nós temos que sempre lembrar disso, né? Nós temos planos, mas Deus tem propósito. E o propósito dele é mais importante do que os nossos planos, né? E fiz alguns planejamentos para o ano e assim me esforçar para realizar, é claro. E eu acredito que vocês também já tenham feito, né? Todos os anos nós tiramos um tempo para refletir como foi o ano passado, para refletir o que fizemos de certo, de errado, tentar melhorar em algumas coisas. E eu, como sempre, coloquei na minha agenda o que eu quero realizar nesse 2026. E caso eu não realize todos, alguns com certeza vão ser realizados, né? E o que não for realizado, já deixo para o próximo ano. E assim vai. A gente sempre tem que ter um propósito para dar uma satisfação na nossa vida, né? Porque uma vida sem satisfação, sem propósito, para mim é apenas sobreviver, não é viver. E precisamos disso para nos manter firme e forte. Mas sempre lembrando, colocar Deus em primeiro lugar, né? E o resto tudo se resolve. E esse foi um vídeo que eu resolvi fazer para vocês, que eu amei esses dias que eu fiquei aí no interior. Eu só agradeço também, né, a mãe do colega, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que foi excelente com a gente, cuidou da gente como pôde, fez aquela comidinha gostosinha, como sempre. Eu me senti nostálgica, porque eu só lembrei da comida da minha mãe, lembrei do interior, que até a comida do interior é diferente. Acredite. Quem nunca teve a oportunidade de ir no interior, é tudo mais saudável. O frango é mais saudável, né? Eu posso dizer assim, que a alimentação é mais saudável porque você tira tudo do fundo do quintal. Olha, eu comi foi mamão, chupei laranja, lima, várias coisas que tinha aí nesse quintal maravilhoso, eu aproveitei. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Lindo, né? Só aquele pôr do sol ali já me deixa relaxada, me deixa satisfeita. Gente, é maravilhoso, né? Mas, voltando ao assunto de 2026, eu fiz uma programação, coloquei na minha agenda algumas coisas que eu quero realizar. Coloquei foco na minha vida como prioridade. Então, a primeira coisa que eu vou contar para vocês é a seguinte: aprender a nadar. Ô, gente, como é que pode? Algumas de vocês podem dizer, né? Nasceu e foi criado no interior, perto do rio, e não sabe nadar? Pois é, uma dessas sou eu. Gente, eu acho que tanto eu ouvi meus pais, meus irmãos falando de pessoas que se afogaram, de pessoas que o rio era fundo, que o rio era isso, que tinha muitas pedras, que tinha muito buraco, isso e aquilo, eu criei esse traumazinho. E desde de jovem que eu ia para o rio, ficava só na beirada, diminuía, tomava banho lá no fundo, voltava, nadava, e eu louca para entrar, mas tinha o medo. O medo me paralisava. E aí eu ficava ali quietinha, pensando, um dia eu aprendo, um dia eu aprendo. E aí nunca mais tive essa oportunidade, outras coisas eu priorizei e deixei para lá. Só que desde o ano passado eu já tinha colocado isso na lista.
Eu disse, eu vou aprender a nadar, porque eu acho lindo, eu amo água, e eu acho lindo quem sabe nadar. Claro que eu vou aprender a nadar, não é para arriscar a minha vida, não é para ir no meio do mar, no meio do rio, para lugares fundos, não. É para eu ter aquela satisfação de saber mergulhar, de saber entrar em um lugar e sair de lá sem medo, porque eu sei o que fazer. Então, é esse o meu propósito, que eu quero esse 2026. A segunda coisa que eu quero também, acabar com isso, que está me deixando muito nervosa, muito agitada, muito estressada, é tirar a minha CNH. Por quê? Eu fiz autoescola, fui fazer a prova final, toda convencida do que eu estava fazendo, claro, só que na hora de fazer a minha embreagem, quando parei, esqueci de ligar a seta. Fiz a minha embreagem, saiu perfeita. Na hora de sair, eu esqueci de ligar a seta. Dei aquele percurso todo que dá. Fiz na volta, ele mandou eu parar para fazer a minha embreagem de ré. Fiz a minha embreagem de ré maravilhosa, perfeitamente. Quando chegou na seta, esqueci de ligar a seta ao parar o carro, esqueci de ligar a seta ao sair. E aí, no momento que ele me falou, porque para você ver, o instrutor ele poderia dizer simplesmente na primeira vez, olha, você esqueceu de ligar a seta. Não, ele esperou eu fazer a minha embreagem de ida e a de ré. Para depois ele me dizer, olha, você fez algo grave aí, você esqueceu de ligar a seta. E aí eu já sabia que eu já tinha perdido, não tinha mais nada o que fazer. Continuei, né? Quando cheguei dentro do Detran, coloquei o carro e pronto. O mais difícil, gente, era a baliza. Eu fiz em 3 minutos, acredite. Porque a baliza, todo mundo tá te olhando, você tá no momento de teste, você fica nervosa, fica desconcentrada praticamente. E eu fiz em 3 minutos. Então, para mim, passou na baliza, rua era o de menos. Mas não foi bem assim. Então, o ano passado eu disse, eu vou voltar a fazer a prova para tirar logo essa carteira, só que aí eu ficava com aquele medinho, me batia um medo terrível de ir perder novamente. Aí eu comecei deixando para depois, só que esse ano, com fé em Deus, eu vou tirar minha carteira. Não vou ser a primeira, nem vou ser a última a perder na primeira prova do Detran, né? Mas uma coisa é certa, eu vou tirar esse bloqueio de mim esse ano. O terceiro, o que eu quero realizar, terceiro, esse ano, é aprender um novo idioma. Eu quero aprender um idioma, o básico. Como se comunicar no aeroporto, como se comunicar ao querer comprar algo, em trocos. Tenho por mim que todos nós deveríamos aprender um idioma. Né? Isso facilita muito a vida, porque você não sabe se um dia você vai ter condições ou vai querer viajar para outro país. Ou até mesmo se comunicar com alguém aqui mesmo. Vivemos numa cidade turística, né? E nessa cidade tem muito turista. E às vezes a gente encontra, ele para a gente para pedir informação, fala embolado, tentando falar o português, e a gente fica sem saber como responder, porque às vezes também ele fala inglês e a gente não entende. A quarta coisa que eu quero realizar esse ano, eu espero em Deus que ele conceda, é viajar. Eu quero viajar, por enquanto não vou dizer para onde, mas quando eu estiver perto, arrumando, ajeitando minhas coisas, aí eu faço um vídeo contando para vocês, né, um vlog, né, da minha ida, mostrar também os lugares lindos que eu estiver, para vocês aproveitarem junto comigo. Eu preciso ver meu irmão, que tem mais de 20 anos, acredite, mais de 20 anos que a gente só se fala e se vê por videochamada. E tá na hora da gente se ver, né? Dar aquele abraço gostoso, que eu sinto muita saudade dele. E ele também, né? E às vezes a gente precisa desse contato físico para a gente sentir o amor de irmãos, né? E eu quero realizar esse sonho. Então, estou fazendo planos, né? Nós ainda estamos no início de 2026. Então, se você não fez ainda, dá tempo. Tire um tempinho, vai ali, pense no que você queria realizar no ano passado e não realizou. Coloque como prioridade para esse ano. Saber que nós temos um propósito na vida, que não é apenas trabalhar, casa. Temos que botar Deus em primeiro lugar, segundo a família e terceiro, o trabalho. O trabalho sempre tem que vir em terceiro, para que tudo dê certo na vida, para que a vida ande de acordo, né, com a sua vontade. Tá certo, gente? Eu lembro de minha mãe, que minha mãe sempre dizia, quando eu chegava para ela e dizia que eu estava com vontade de fazer uma coisa, aí minha mãe dizia assim para mim:
Se for bom para você, que você realize, minha filha. Sempre ela dizia isso, era a palavra-chave. Mãe, eu estou pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo, pensando em fazer aquilo outro. Ela dizia, minha filha, se for bom para você, que se realize. Que Deus permita que se realize. Era assim que ela falava. Então, mesmo, eu desejo a todos vocês, tudo que vocês pensarem fazer, né, que tiverem convicção de que realmente vocês querem fazer, realizar seus sonhos, se for bom para vocês, que realize, tá? Que Deus permita que realize. Tá bom, gente? Muito obrigada por assistir esse vídeo, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. E caso você seja inscrito, por favor, dê seu like, né? Comente aqui e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau, até o próximo vídeo.